eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram ADS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. Eu sou o Dr. Thiago Sivieri, sou cirurgião do aparelho digestivo com especialidade em cirurgia bariátrica. Me formei em 2004, aqui pela nossa Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP. Fiz toda a minha especialização aqui e também fora do país. Desde 2009, quando nós começamos a atender nossos pacientes, eu tinha um grande sonho, que era formar uma equipe multidisciplinar muito especializada em atender todos os pacientes que visam o tratamento dessa doença que é a obesidade. Hoje, eu posso dizer que esse sonho está realizado. Hoje a nossa clínica conta com vários profissionais da área, como nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, que é a doutora Francine Sivieri, minha esposa, que nos ajuda muito também nessa jornada do paciente. Todas as nossas secretárias, nós temos um enfermeiro que ajuda nisso também. Então o paciente que vem aqui na nossa clínica, ele tem desde o início da sua jornada um atendimento muito humanizado e especializado. Se você tiver oportunidade, estiver passando por aqui, venha conhecer o nosso espaço. Tenho certeza que você irá adorar e se sentir muito acolhido para o tratamento dessa doença tão prevalente que é a obesidade. Fala galera do Noar, Hamilton Trevisan. Hoje o recado é para você que pensa, tem vontade de vender online. Meu nome é Lucas Zago, sou sócio proprietário de duas empresas em São José do Rio Preto, uma empresa em São Paulo capital, totalmente voltadas para venda online, apenas em marketplace. O nosso faturamento mensal hoje bate 5 milhões de reais mensais, em torno de 1.600 pedidos por dia. A minha proposta para você hoje é a minha mentoria que chama Mercado Mestre. É uma mentoria onde você vai passar a tarde toda diretamente comigo e eu te acompanho durante 6 meses, te ajudando em todas as etapas deste processo. Eu tenho disponível para você também o meu curso totalmente online, onde você terá acesso a mais de 20 aulas, onde eu explico do zero ao avançado como crescer, como criar sua conta e como evoluir dentro do Mercado Livre. Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e tenha acesso a maiores informações. Encontrei o verdadeiro shopping das essências aqui em Rio Preto. Se você gosta de saboaria, aromatizadores e perfumaria, vem comigo conhecer a Interessências. Aqui tem tudo o que você precisa para criar produtos incríveis, extratos, bases e muito mais. Então vamos começar falando do carro-chefe da loja, que são as essências assim de perfumaria fina, que são incríveis para você criar perfumes com aquele cheiro que você ama, economizando muito e ainda pode se tornar um negócio muito lucrativo para você. A gente também tem essências de perfumaria árabe, que é um sucesso aqui na loja e sai muito. A gente também tem essências para cosméticos, aromatizadores, velaria, o que a sua imaginação permitir, você pode criar. A gente tem até de pistache, acredita? E para quem busca bem-estar, a gente também trabalha com óleos essenciais e blends perfeitos para trabalhar com aromaterapia. Então, o que você está esperando? Venha nos visitar, conhecer um mundo de possibilidades com fragrâncias incríveis, frascos, tudo que você imaginar você pode criar. A gente está localizado aqui na Avenida Arthur Nonato, 6787, no Jardim Maracanã, em São José do Rio Preto. Te aguardamos aqui. Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis.
No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje, episódio de número 128, diretamente aqui dos estúdios da Filmix, em São José do Rio Preto. Muito obrigado a você que já está inscrito no nosso canal. Se não está ainda, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, que hoje vai ter mais um bate-papo muito bacana, com uma família muito legal e que a galera estava pedindo, a gente já trocou uma ideia e eu estou muito feliz que tenha dado certo. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, quero agradecer aqui a Arroba Marketing Digital. Para você que está precisando aí de uma empresa que vai fazer um impulsionamento nas suas redes sociais, gerenciar suas redes sociais, fazer a captação de áudio, vídeo e transformar o seu produto, você tem que entrar em contato com o pessoal da Arroba. Fale com a Vi, fale com toda a galera que com certeza você vai fazer uma parceria de sucesso, como a gente tem aqui também, tá bom? Arroba, você está vendo aqui, tem o QR Code aqui na tela, clicou, já vai ser direcionado para as plataformas. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. E o mais bacana também é que a semana está começando e para você que tem o seu comércio, precisa de uma bebida de qualidade aí, você encontra no Fernandão. Tem as redes sociais liberadas, que é o @Fernandão Bebidas, tem o site loja.fernandãobebidas.com.br e tem também aí, é claro, o nosso QR Code para você ser direcionado. Falar da Montana Automóveis, está a fim de comprar, trocar, financiar o seu veículo? Cara, a Montana tem tudo que você precisa, aquele preço especial, credibilidade e você não vai estar comprando aí gato por lebre, tá? O mais bacana também da Montana é que você vai ser direcionado através do QR Code para as plataformas. Então, você precisa de uma SUV, tá precisando de um utilitário, tá precisando de um carro de passeio para você trabalhar? Cara, a Montana tem para você. Montana Automóveis junto com a gente. Falar do Mercado Mestre, para você que sonha em ter o seu produto no Mercado Livre. Como que você faz para você vender? Cara, fala com o Lucas Zago. Você vai fazer uma mentoria, ele vai te ensinar a vender no Mercado Livre e você vai faturar. Ó, as empresas aí estão faturando mais de 5 milhões por mês. O ano passado foram mais de 60. E com o Lucas Zago você faz a mentoria rapidão, você já vai conseguir colocar o seu produto aí com o Mercado Livre, com essa mentoria do Mercado Mestre, tá? QR Code na tela, já entra aí, troca uma ideia com ele que é sensacional. Falar do Colégio Invictus, para você que estão agora no meio do ano, matrícula, rematrícula do Colégio Invictus, que tem aí aquele cuidado do Shark Tank School, você vai ter também o The Legends, que é muito legal, tem muita coisa bacana e principalmente não só educação de qualidade, né? Você pode fazer o seu intercâmbio, você vai aprender inglês de verdade e ainda tem aquele jeito de explicar para o seu filho, né, como fazer, vamos dizer assim, a educação financeira. É muito importante, não só isso, mas tudo que você precisa, fora o ambiente, que é o Colégio Invictus, que é sensacional. Quer fazer, faça uma visita, quer fazer a rematrícula do seu filho com ensino de qualidade, fala com o pessoal do Colégio Invictus. Agradecer a Tiflow, que é a loja que veste os artistas. Você tá vendo esse copinho aqui da Tiflow? Deixa eu pegar aqui para você. É a campanha do Dia dos Pais, tá? Olha só que bacana, tem um kit exclusivo para o Dia dos Pais que a Tiflow está fazendo. Você vai fazer a sua compra, já vai ter uma caixinha toda personalizada. Dia dos Pais chegando, presente especial é na Tiflow. Você tem o cupom NOAR10 pelo site. Só você ir direto no Use Tiflow, tiflow.com.br e você vai ser direcionado também aqui através do QR Code, tá bom? E vem aí logo logo mais uma promoção sensacional da Tiflow. E no mês dos pais agora, o presente especial para o seu velho com a Tiflow, com certeza. E para a gente fechar essa primeira parte dos patrocinadores, falar do Sanso Estúdio Automotivo. Cara, você tem seu carro, batalhou para ter o seu carro e você precisa cuidar bem dele. E no Sanso Studio, cara, você tem tudo isso. Lá você vai ter a vitrificação, polimento, limpeza, tem aquela lavagem especial, o pessoal vai colocar o PPF, tudo que você precisa para o seu carro ficar muito bem tratado, é como se fosse o carro deles, né? Então vale muito a pena, tá? Sanso Studio Automotivo com a gente por aqui também, no Ar com Hamilton Trevisan, beleza? Mais uma vez, pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like para a galera que vai estar acompanhando aqui o nosso episódio de hoje. E hoje temos aqui uma parte dessa família que faz o maior sucesso. Você sabe que uma das coisas que dá mais dor de cabeça quando você vai fazer uma festa, primeiro, é o local. Você receber todo mundo num local bem agradável, bem bacana. Aí você precisa de uma decoração legal, você precisa de uma comida de qualidade, você precisa de um ambiente especial. E essa galera construiu aí durante todos esses anos uma credibilidade. Seja numa festa de aniversário para criança, 15 anos, casamento, o que for, tá? Estamos falando aqui do pessoal do Fauzi Caran, e hoje temos aqui a presença do Fauzi, também a Bia Caran, e mandar um beijo para a Gleisa, que está assistindo a gente. Sejam bem-vindos aqui ao No Ar. Obrigada, Milton. Como é que você está, Fauzi? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo, agradeço o convite
Estamos aqui, família nossa acompanhando, os clientes nossos também acompanhando pelo Instagram e estamos à disposição aqui para o que você precisar aí. Show de bola. Ó, primeiro agradecer demais a presença de vocês aqui. Quando eu mandei mensagem, a Bia falou, não, vamos sim, vai ser muito bacana. Agradecer a Vitória da Arrobá, que fez esse meio de campo aqui com a gente. Obrigada, Vi. Que é a mesma que nos auxilia aqui, essa parceria muito bacana, também faz toda essa gestão também em relação às redes sociais do Fauzi. E a gente vai contar a história dessa família muito especial e que tem, qualquer pessoa em Rio Preto hoje em dia, se você perguntar, já fez uma festa ou já participou de uma festa, já passou aí por esse salão tão sensacional, esse ambiente tão incrível, né? Então, para você que vai estar acompanhando ao vivo aqui, você pode participar do chat, você tem que estar só inscrito no canal. Então, se inscreva no canal rapidinho, menos de 1 minuto, você pode mandar a sua perguntinha. Tem também uma caixinha de perguntas no Instagram, no @noar_com_Hamilton. Bom, para começar, não tem como ser outra pergunta, né? Como que foi o início de tudo, né? Como que começou aí o Fauzi Caram, esse buffet tão sensacional aqui em Rio Preto, que eu fiquei sabendo recentemente, né, que eu lembrei recentemente, que era um antigo Tiquinho. A gente vai contar um pouquinho sobre essa história aqui. Então, por favor, façam as vezes e contem o início de tudo. Você que começou. Então vamos lá. Na realidade, eu sou formado em engenheiro eletricista, tá? Me formei em 1990 e trabalhava na Companhia Paulista de Força e Luz. Sim. E a minha esposa já tinha uma outra área, né? A minha sogra, na realidade, ela tinha uma loja muito famosa que ela ficou por mais de 30 anos, que era Tiquinho Festas. Sim. E a minha esposa trabalhava com ela nesse ramo e eles iam muito para São Paulo, tá? E eu não ia com eles, né? Eu ficava trabalhando. Aí até que um dia ela falou assim, olha, tá tendo buffet infantil aqui em São Paulo, você precisava vir ver como é que é as coisas. Eu falei, não tô muito afim não. E com o tempo, passou um ano, isso foi em 97, em 98, eu peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Vou conhecer esse tal de buffet infantil. Saber como é que funciona isso. Isso. E me encantei. Encantei com o negócio, voltei para Rio Preto bem animado. E naquela época a gente não tinha uma verba muito grande, então eu comprei um pula-pula de um amigo meu. Aquilo foi um sucesso. Inauguramos o Tiquinho Buffet e buffet infantil. Nós fomos o primeiro buffet infantil em Rio Preto, né? Pioneiros, né? Só que aí, durante esse período do Tiquinho Buffet, teve algumas pessoas que iam lá levar os filhos e falavam assim, mas você não vai fazer casamento aqui? Eu falei, eu faço, mas meu buffet é tudo decorado infantil, né? Sim. Não, mas não tem problema não, eu quero casar aqui. Porque a gente sempre teve uma alimentação legal, um tratamento legal e os noivos casavam em buffet infantil. Passou 18 anos, né? E a gente precisava procurar um local maior, porque nossa capacidade era 150, 160 pessoas. Sim. Quando um noivo falava que era 180 pessoas, eu tremia na base. Eu falei, onde eu vou pôr esse povo, né? E a gente passou, a Beatriz cresceu dentro do buffet, com 2 anos e meio, ela estava lá dentro do buffet, a Beatriz. Ela não quer falar. Eu e meu irmão. A gente cresceu lá dentro. Dentro do buffet. A gente tinha que criar eles dentro do buffet, porque a gente precisava trabalhar, eu e minha esposa. E eles foram crescendo tudo. Chegou um certo momento que eu falei, a gente precisa passar para um local melhor, maior, tudo, depois de 18 anos. E foi sacrificado, mas saiu o espaço para a gente tem hoje o nosso espaço, comporta hoje sentados aí 600 pessoas, tranquilo, né? E quando a gente faz um show, faz um evento grande de pé, a gente põe o nosso alvará inteiro ali, que é 1.200 pessoas. Cara, e é um ambiente que hoje em dia, quando a gente fala, né, vamos fazer uma festa, com certeza o nome Fauzi é um dos primeiros que aparece, né? Porque a gente percebe que ali você encontra de tudo, né? Você tem um espaço que é muito bom, que cabe uma quantidade de pessoas. A comida nem se fala, né? A gente vai falar sobre a chefe, vai falar sobre tudo isso daqui a pouco. E principalmente quando você vai contratar uma empresa de fora para fazer uma decoração, alguma coisa assim específica,
E quando eles batem o olho ali, seja que vem a primeira vez, fala, bom, aqui tem tudo que eu preciso, a estrutura que eu preciso para poder fazer a festa. Que é um diferencial, né? Sim. Porque vocês passaram por vamos dizer assim, um perrengue antes, que era um lugar de criança. Que não tinha muito lugar de festa de criança. Fazia mais em casa, até, por exemplo, você falou, pô, eu peguei um pula-pula, né? Que na época era a sensação, né? Era o que tinha. Não tinha muita coisa. Era o que tinha. E na época, já era vamos dizer assim, você já era um visionário, porque festa de criança aqui em Rio Preto era complicado você achar um lugar para poder fazer. Tinha ambientes, mas assim, não próprio para poder fazer criança, né? Sim, exatamente. E isso era uma coisa que o pessoal, os pais queriam fazer uma festa, queriam fazer alguma coisa e não achava. E aí foi quando o Tiquinho entrou na época para poder fazer. E é uma coisa que eu penso assim também. Todo pai quer ter quer fazer uma festa pro filho. Às vezes o filho nem vai lembrar, né? Criança, alguma coisa assim, nem vai lembrar. Mas para eles, talvez eles não tiveram essa festa, né? Então junta o útil ao agradável, né? Você tá fazendo uma festa pro seu filho, mas é como se fosse uma festa sua também. Mas exatamente é isso, né? E com o tempo foi passando, a gente tinha que ter um outro espaço melhor, mas o Tiquinho vai estar sempre no coração da gente, isso. Mas até hoje, assim, a gente faz bastante 15 anos também. Sim. E tem muita mãe que não teve os seus 15 anos. E a gente vê muito isso da mãe se realizar nos 15 anos da filha. É muito bacana de ver. Mas tem uma pessoa que tem um papel nesse tudo aí, né? Que é a dona Ana, não é isso? Sim. Conta um pouquinho pra gente aí, porque ela tem uma história muito importante no meio disso tudo. Deixa ela falar um pouquinho da avó. A minha avó ela tinha, né, essa loja de festas, né, infantil. Eles vendiam doce. Também acho que eram os pioneiros em São José do Rio Preto. Meu avô tinha um depósito gigante de doces. E minha avó mexia com essa parte de decoração, que na época era decoração de isopor, papel crepom, aquelas balas baianas. E ela que fazia a decoração, ela fazia a decoração do Tiquinho pra gente. E minha avó era sensacional, assim, porque ela assistia, a Disney lançava um filme, ela já tava com a decoração pronta, assim. Sim. Então, quando o cliente ia procurar, ela já tinha todo um acervo, assim, renovado de decoração. E rodava a região inteira. Não era feito só aqui em São José do Rio Preto, não. Ia para Frutal, Minas, onde o cliente pedia, a caravana dela ia para lá. E como foi transformar essa ideia, né, em uma empresa de negócio familiar? Porque, você já fazia uma outra coisa, e até quando você foi conhecer esse buffet, que você falou, não, acho que é legal a gente fazer. E quando você vê hoje, igual você falou assim, a Bia tinha 2 anos, estava lá no meio, né? Sim. E hoje você vê que está todo mundo ali junto, Sim. todo mundo trabalhando. Como que foi esse... Olha, foi acontecendo. A família nossa é grande, né? Sim. E os meninos também foram crescendo. Hoje eu tenho bastante sobrinhos lá trabalhando comigo. A Beatriz, a minha esposa, então... E tem uns funcionários também muito bons que já estão comigo eu tenho funcionários que estão comigo há 25 anos. Olha aí. É trajetória, é uma história, né? Porque a pessoa, ela viu tudo isso crescer, né? Ela viu Sim. tudo isso se transformar. Porque houve uma transformação de espaço também, não só uma mudança de lugar, mas essa experiência que você tem também de fazer eventos em outros lugares que você já fez também, Sim, isso conta muito também. Fazíamos muitos eventos em chácaras, clubes, palestra, então a gente era bem conhecido lá dentro, nas festas. Qual que foi o maior desafio que você acha nessa época que foi essa transição, né? De festas infantis, já pegando festas de 15 anos, que é o sonho de quase toda criança. Quando chegar nos 15 anos, já vai se tornar uma mulher, um adolescente, e quer ter uma festa e também fazer um casamento. Porque eu acredito que quando você fez essa... Vamos dizer assim, migrou, né? Sim, como que vai ser essa primeira festa? Como que vai ser esse tipo de coisa? Então, não sei, foi do nada, né? A migração foi do nada, foi focar em adultos, né? Mas, para você ter uma ideia, final do ano agora, todo final do ano, a gente faz aí uma média de 12, 13, 14 formaturas infantis. Sim. Infantis. Então, a gente...
não esqueceu das crianças, não. Continua Faz as ainda. formaturas dos adultos, 9º ano, colegial, mas também faz as infantis. Então, as crianças estão com a gente ainda. Eu adoro criança. Ó, qual que é mais exigente, assim? A gente sabe que um casamento é uma coisa que tem muitos detalhes, né? Fica uma cerimonialista correndo, um monte de coisa acontecendo e tal. Uma festa de criança, dependendo de quantos tem ali também, né? Porque tem muita criança correndo, um monte de coisa acontecendo. Ou uma festa de 15 anos. Tem uma diferença muito grande de um evento para o outro? Cada um tem uma parte... Ou não? Não, praticamente igual. Sim. Só muda, às vezes, um cardápio, uma coisa diferente. Quando é 15 anos, um cardápio para 15 anos, né? E o cardápio para casamento e o cardápio de formaturas. Então, a gente tem todos esses lados para atender a todos os clientes. Então, a gente já acostumou com isso, né? 15 anos exige um pouco mais, porque tem mais cerimonial, né? Sim. Acontece mais coisas do que um casamento. Então, você tem que estar sempre atento em relação à entrada, à dança com as amigas. Então, você tem que ficar mais atento nessa parte. Casamento flui mais naturalmente, assim. Ó, a Vanessa mandou aqui pra gente como que foi essa decisão de construir o próprio espaço, né? Se na época você ficou um pouco com medo, um pé atrás ou não. Não, nós já estamos nisso aqui, vamos montar. Sim. O medo sempre existe. Se não tiver medo, não tem graça, né? É verdade. Se não tiver medo, não tem graça. Então, o medo existe até hoje, né? A gente sempre fica pensando. A pandemia também judiou bastante da gente, né? E quando a gente voltou brigado com a prefeitura, discutindo tudo, até conseguir, as chácaras faziam festas e a gente, que tem toda a parte de alvará, toda a parte de documentação, não estava fazendo. Entendi. E aí, quando a gente voltou mais forte. Ó, tem uma perguntinha também aqui falando sobre... Hoje vocês fazem os eventos só lá ou vocês conseguem fazer coisas fora também? Hoje a gente trabalha exclusivamente dentro do nosso espaço. Por quê? A gente fazia muitos eventos fora, né? Mas a qualidade, às vezes os locais não têm não é apropriado, uma estrutura própria, não tem nada para atender, tem que levar tudo de fora, o risco de contaminação é maior. Então a gente preza muito mais por isso agora. Depois que a Beatriz assumiu, a Beatriz é formada em gastronomia, né? A gente passou a tomar esses cuidados, né? Então, a qualidade hoje, a gente só compra direto dos fornecedores, Aurora, Seara, Frigorífico Minerva, JBS, a gente não compra de terceiros, tudo direto. Então, a gente mantém uma qualidade bem legal, bem superior, onde a gente tem a tranquilidade de não dar nada errado. Ô, Bi, você tem alguma lembrança de quando você era criança e você vivenciava tudo isso, né? Tudo que estava acontecendo ao seu redor, seus pais correndo, festas, Sim. e você no meio de tudo isso. E conta uma lembrança dessa pra gente. O 15 anos dela foi lá. Olha, no Tiquinho. Tudo, né? Tudo meu foi lá. Ainda era Tiquinho. Ainda era Tiquinho. No Tiquinho, 15 anos dela. Meu aniversário de 1 ano, 2 também, né? De 1 ano, Não, 2 anos, né? 2 anos foi lá que minha avó fez a decoração. Mas assim, eu vivia lá dentro. Meu avô buscava a gente na escola e levava a gente pro buffet. Então, eu e meu irmão, a gente passava a tarde toda lá. Aí a gente brincava, né, de bola, que tinha espaço. Tinha o colchãozinho, a gente dormia lá dentro. E eles trabalhando o tempo todo. Eles foram criados, 2 filhos meus foram criados lá dentro do Tiquinho. Sim. E essa ideia sua de se tornar uma chefe, né? Hoje uma profissional e qualificada, a gente tá vendo aí, a gente só vê coisas boas falando sobre você. Que bom. Você, na época, você pensava em fazer uma outra coisa ou não? O ambiente já tava, como se diz, é meio que viciante, né? Foi picado ali e falou, não, vou ficar aqui. Eu tenho Eu história pra tentei. brigar com ela, né? Eu tentei fugir, assim, dessa vida, porque, assim, eu via que eles não tinham final de semana, né? Não tinha uma vida útil, né? E, às vezes tinha apresentação minha e do meu irmão na escola, eles nunca, às vezes não podia ir, ou ia correndo, já tinha que voltar pro buffet. Então eu falava, eu não quero essa vida pra mim, vou tentar outra profissão. Aí resolvi também fazer engenharia, fiz engenharia civil por 3 anos. Só que ele me obrigava a trabalhar no buffet, né? Assim, ela estudava na parte da manhã, né? E à tarde ela trabalhava. À tarde e à noite, né? Aí comprou um carrinho para ela, aí ela começou a entregar os contratos nas escolas. Sim, foi indo, ficava na recepção, contava material, separava, ajudava na montagem de salão, bater cadeira para as formaturas.
E aí eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Eu sempre gostei de cozinhar, cozinhava sempre com a minha avó. Na cozinha do Tiquinho mesmo, eu chegava, às vezes ajudava as meninas vamos descascar uma batata, fazia coisinhas simples assim. E aí resolvi fazer gastronomia. Minha mãe já tinha esse sonho, minha mãe queria cursar hotelaria em Águas de São Pedro. E aí ela falou, tem a faculdade em Águas de São Pedro, no Senac, que é referência e tal. E foi aí que a gente foi pra lá, conhecer toda a estrutura, eu me encantei, assim. Eu falo que foi a melhor época da minha vida, foi a época da faculdade. Eu fui contra, quando ela falou pra mim assim, eu vou largar a engenharia, eu quero fazer gastronomia. Eu falei, você tá louca da cabeça? Minha mãe também foi Você contra. tá louca da cabeça, já vai se formar daqui a pouco. Mas é o que eu quero. Ela me Bati o convenceu pé. a levar ela em Águas de São Pedro para conhecer. Quantos anos você fez de faculdade? A gastronomia, 2 Não, anos. Engenharia, 3 anos eu fiz. Nossa, eu tava com... Faltava 2 anos. Aí ela virou para mim e falou assim, não, pai, eu vou fazer gastronomia, depois eu acabo a engenharia, até Vou hoje. só trancar e deixar lá. Até hoje. Porque eu falei, o tempo que eu faço a gastronomia era o tempo que eu ia terminar a engenharia. E eu decido, né? E aí nunca mais voltei, Deus me livre, foi a melhor coisa que eu fiz. Aí você foi lá e levou ela para ela poder conhecer. Eu e minha esposa levamos ela, aí ela foi fazer a prova lá, eu falei assim, não vai passar. Passou. É mesmo? Você achava que não passaria? Passou bonito. Porque eu já tava uns anos longe, né, da escola, não estudava mais essas coisas de vestibular, né? Mas passei. E era alguma coisa tipo Masterchef, uma coisa prática pra você fazer ou não? Foi só teórica só. Assim. Aí depois, durante o curso, era bem Masterchef às vezes. Porque aí é outra coisa, né? Você já vai Trabalhou no hotel lá, né? Trabalhei no Grande Hotel também. Durante a pandemia, que o buffet ficou fechado, aí eu não tinha o que fazer, né? Aí fui pro Grande Hotel aprender, fiquei quase 1 ano lá na confeitaria. E aí agregou bastante coisa pro dela é boa, viu, gente? Tá vendo só? E uma coisa que eu acho incrível, assim, é porque muitas vezes a gente percebe, né? Os pratos, por exemplo, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis quando você vai fazer uma festa, é o cardápio. Sim. A decoração talvez você já tenha um tema, você pensa em alguma coisa em relação à cor, o ambiente e tal, né? Tudo bem. Mas o cardápio, eu sei que já tem umas coisas meio que já pré-elaboradas, mas às vezes chega alguém e fala, eu queria esse cardápio assim, 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 assim. Já aconteceu, por exemplo, de vir uma outra chefe para poder fazer no dia do evento, alguma coisa desse sentido? Você falou, não, aqui não, a gente não deixa. Quem mexe nas panelas aqui sou eu. Não, a gente não deixa, assim, entrar ninguém de fora na nossa cozinha, é só a gente mesmo. Porque é muito sério, né? Às vezes acontece alguma coisa ali e a pessoa, não de maldade, mas... Não, sim, porque aí a culpa acaba caindo no buffet, né? Isso. Mas a gente não deixa. E aí, se o cliente quer alguma coisa personalizada, que a gente, às vezes, nunca fez, como já aconteceu várias vezes, a gente vai, pesquisa, vai atrás e busca, a gente faz testes e aí a gente faz o que o cliente quiser. Teve algum pedido assim bem difícil, você nunca imaginava que a pessoa ia pedir um cardápio daquele, uma coisa bem inusitada assim, não? Ai, Hamilton, por enquanto ainda não, ainda assim, não. Porque é difícil, assim, a minha faculdade, ela é bem completa, a gente passa por todas as áreas da gastronomia. Então, assim, é bem difícil alguma coisa assim que eu não consiga fazer, e mesmo se eu não conseguir, eu vou buscar aprender. Eu tenho bastante contato. Testes, né? Ela faz os testes antes de levar para o salão. Ela fica testando um bom tempo, né? Legal. É o tempero, é o jeito. E aí vocês são os cobaias. Nós somos a cobaia. É a melhor parte, né? Se não provar e dar opinião. O que tem de novidade aqui? Tem isso aqui, vamos comer. E vai e faz. Exatamente. Exatamente. Vocês estão gostando do bate-papo? Muito bacana, né? Conhecer essa família muito legal aqui. Fauzi Caram Buffet, hoje com o Fauzi e também com a Bia. E a galera que está acompanhando a gente, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Enquanto eles tomam uma aguinha aqui, deixa eu falar com vocês da Tricolor Informática, nossa parceira. Cara, a Tricolor tá completando 20 anos, tá com um festival de prêmios aí, você vai lá, faz a sua compra, você leva também o seu PC para poder fazer a manutenção, e você sabe que de vez em quando, né, você leva em vários lugares aí e acontece de não ficar legal. Lá na Tricolor não, cara, lá a galera com certeza é altamente capacitada e vai resolver o seu problema. Se você quiser trocar de PC, você pode comprar também um PC Gamer, você pode comprar já todos os acessórios e com
certeza você vai sair de lá muito satisfeito. São 2 lojas, tá? Tem na Danilo Galeazzi 2193 aqui em Rio Preto e tem também em Badibacite na Camilo de Moraes, tá bom? Vai lá no @tricolor_informática para você conhecer a loja e tem promoções muito especiais. Esse mês que é o mês de aniversário, né, da Tricolor, você vai encontrar mousepad a partir de R$9, cara, tá barato, né? Tem também ali impressora pra galera que tá precisando aí a partir de 12 vezes de 139 por 12 de 114,90. E tem mais também aqui no aniversário, você vai encontrar notebook, olha, o Asus aqui com preço incrível para você, de 12, né, de 339 por 12 de 299,90. Essas são apenas umas dessas ofertas que a Tricolor tem para você. Algumas dessas ofertas, vai lá no Tricolor_Informática para você conhecer, que é muito legal, tá bom? Agradecer também aqui a Casa de Carne Roseiral, que é o famoso açougue do Abel. A Casa de Carne Roseiral fica na Major Leolé 1120, próximo da Igreja São Judas. Lá você encontra as carnes sempre inspecionadas todos os dias, qualidade absoluta. Tem também as carnes fracionadas, é o kit mistura. Você já compra para a semana inteira. Para você que está fazendo uma dieta, tem o kit mistura light, cara. São carnes magras que com certeza você vai gostar e vai te ajudar também aí na sua dieta, no seu dia a dia. Lembrando que tem assados no final de semana, todo dia tem um prato especial para você. Se você não conhece ainda, vá lá conhecer também as caftas da Casa de Carnes Roseiral, que são as melhores, que tem as mais premiadas, tá? Casa de Carnes Roseiral, famoso açougue do Abel, mais de 40 anos. A gente descobriu aqui também que o nosso querido Fauzi é amigo do Maurício, lá da Interessências. Primo. Primo? Primo. Eu sou praticamente o irmão do nosso querido Denelson, o Maurício, que é a paz, né? Nossa, a tranquilidade, né? O Maurício é tranquilidade em pessoa, você chega lá assim, ele vai cumprimentar, tudo bem, tal. Quase você não escuta a voz dele. Maurício é primo irmão. Não é? Gente boa demais, cara. Aqueles dois ali são sensacionais. Foi uma das melhores. Olha que bacana. Então, nós estamos falando da Interessências, cara, que é a loja mais perfumada aqui de Rio Preto. Para você que procura aquela essência especial, tem também aquelas velas. Cara, essa semana a gente foi lá encontrar aquele Passe Bem. Você vai passar sua roupa, às vezes fica aquela dificuldade com o Passe Bem que a Interessências tem, cara, rapidinho, sua roupa fica passadinha e muito cheirosa, tá? Além dos perfumes, sabe aquelas grifes especiais? A Interessências tem para você. Eu, se fosse você, não perdia tempo, dava uma passadinha por lá para você conhecer a loja mais perfumada aqui da cidade. Vamos falar da Ana Campos, consórcio e consultoria. Ana Campos, que ela é a número 1 em consórcio, juntamente com o consórcio União, e também ela faz aquela alavancagem de patrimônio. E agora está fazendo as mentorias para que você possa trabalhar também com consórcio. Se você for participar, se você for comprar o seu consórcio, lembrando que você pode ser contemplado até o 4º mês com contrato, tá? Então não é golpe, você vai ser com certeza muito bem atendido. Agora, se você quer aprender a trabalhar com consórcio, tem muita gente faturando aí e a Ana Campos te ensina. Tem lives durante toda a semana e logo ela vai estar aqui de novo para poder bater um papo com a gente, tá bom? Prime LED, ó, para você que já viu os LEDs espalhados aqui na cidade, a Prime LED.painéis tem tudo que você precisa para divulgar a sua marca. Menos de R$10 por dia, você vai ter a sua marca exposta em mais de 50 LEDs espalhados aqui na cidade. O trânsito tá parado, a galera tá lá e tá assistindo e com certeza o pessoal vai gostar. Entre em contato, primeled.painéis, para você trocar uma ideia com eles, tá? Pra gente fechar essa parte dos patrocinadores, falar da Barone Transportes, para você que precisa de uma transportadora com logística, com qualidade e principalmente com credibilidade, quando vai levar aí os seus produtos, né? A Barone tem para você, principalmente com seguro, que é muito importante. Procure a Barone junto com a gente e falar também da Encantare Mimos Afetivos. Os nossos convidados estão recebendo aqui uma canequinha de presente da Encantare para levar de recordação desse bate-papo muito bacana aqui, né? A nossa matriarca também, infelizmente, ela não veio hoje, mas vai estar recebendo também um presente aqui com a gente. Dia dos Pais está chegando, quer dar um presente divertido, um presente bacana? Fale com a Renatinha da Encantare Mimos Afetivos, tá? Lá você vai encontrar com certeza cestas, produtos especiais, pode fazer uma caneca aí com o nome do seu pai, é muito legal. A Encantare junto com a gente por aqui. E agora, para fechar essa parte, eu quero falar sobre o nosso novo, um dos nossos novos parceiros, que é a iPrado Store. Cara, a iPrado é o seguinte, para você que precisa de um iPhone com qualidade absoluta, com garantia, você pode parcelar em até 18 vezes, tá? Você tem que procurar a iPrado Store. Entra aí nas redes sociais para você descobrir. Cara, o aparelho chega rapidinho para você, entrega na sua casa, tem uns brindes especiais ali e você vai ter a garantia. Você pode parcelar em até 18 vezes, facilidade absoluta para você, tá? Não, já tá na hora de você trocar o seu iPhone e um iPhone de qualidade, você
você encontra com o nosso querido Ricardo Prado, da iPrado Store, tá bom? E logo, logo vai ter mais produtos também. Por enquanto, você já garante aquele iPhone sensacional. Ricardo junto com a gente por aqui também. Daqui a pouquinho a gente fala mais dos nossos patrocinadores. A galera me deixou perguntinhas aqui, querendo saber como que é trabalhar em família, né? Quais são as vantagens e se tem alguma desvantagem, alguma coisa. Tem muita treta, muita briga, como é que funciona? Olha, isso são até perguntas de amigos meus, de épocas, né? Falava assim, mas como é que você consegue trabalhar com a tua esposa? Porque eu pus a minha para trabalhar comigo e não dá certo, dá briga e tal. Falo, cara, acontece do nada, né? A gente foi fazendo e nunca, sempre trabalhamos junto, né? Depois veio os meninos trabalhando junto também, então para mim é uma coisa natural. Eu acho que eu nunca vi meus pais brigando assim. Que legal, olha aí. Dentro, nunca assim, né? E tem mais pessoas trabalhando, não é? Não são só vocês 4, sim, né? Tem os funcionários nossos também. Além dos meninos que trabalham com a gente, dentro da minha família, também tem o pessoal que são funcionários nossos também. Que legal, cara. Ó, mandar um abraço aqui pro pessoal que tá acompanhando ao vivo aqui, ó. Raquel Azevedo tá dando boa noite, o Renan Buca, o Ricardo Prado por aqui, nosso novo patrocinador aí, tá bom? Da iPrado. Também a Raquel tá aqui, sou do tempo do Tiquinho, hein? Olha só que legal. Olha só que legal. Galera, a Geila tá mandando aqui, fala do Mega Park, que era maravilhoso. Olha só que bacana o pessoal tendo recordações aqui, né? O André também tá aqui, grande Fauzi. Estou super ansioso para a festa da minha filha no dia 7 de novembro. Éramos de São Paulo e quando fomos visitar o buffet, ficamos apaixonados. Olha só que bacana. O André, um abraço para você. Tá chegando já, finalzinho do ano, né? A Ana Bárbara tá aqui, ó. Melhores sobremesas do Brasil. Ó, que legal. A Ricelinha dando boa noite. A Cristiane Caran. Boa noite pra vocês. Essa é a irmã. O Rogério Teixeira, boa noite. Grande Fauzi, tá mandando um abraço aqui. A Cristiane tá falando que é suspeita, né, de falar, porque realmente não tem como. A gente sabe também que eu já fiz muitos eventos. Eu fui durante muito tempo, antes de mexer com rádio, trabalhar com rádio, eu era DJ. E fazia festas também, mas eventos, né, de festas. Não festas de baladas, no caso. E, cara, eu ficava muito estressado no dia. Eu ficava muito estressado, porque eu queria saber se a bebida estava gelada, eu queria saber se já estava tudo certo, se os ingressos já estavam contados, se a galera já estava lá na porta para poder entrar, se os funcionários já tinham chegado. Ficava naquele negócio. E era um dia que eu falava com todo mundo. Eu falava, gente, hoje eu não sou eu. Eu vou ficar bravo, vou ficar nervoso, vou ficar estressado, alguma coisa nesse sentido. Como que vocês conseguem, né? Se vocês conseguem manter a calma no dia, né? Naquela correria do evento acontecendo, às vezes acontece imprevisto, alguma coisinha assim, vocês já têm que correr. Como que funciona isso? Vocês mantêm a calma? Vocês são o Maurício? Ou vocês estão... Tem que ser o Maurício, tem né? Que ser. Porque senão vai pro lado errado, né? Tem que ser o Maurício. A gente consegue manter hoje, sim, já passou mas aquela... que é muito tempo também, né? Já passou o tempo, sim, de ficar estressado, ficar preocupado se vai dar certo ou não vai. A gente consegue hoje manter a calma para que tudo aconteça corretamente, né? Tem algumas festas que, óbvio, são mais tensas, né? Que demandam um pouco mais, assim, de atenção. E final do ano, né? Que final do ano a gente faz 50 formaturas aí, novembro e dezembro. E aí é uma época que a gente já sabe, ó, vai estar todo mundo estressado. Então, vamos todo mundo colaborar para dar tudo certo, para não sair nenhum atrito. Ô, Fauzi, a pandemia foi o momento mais delicado que você teve até hoje, ou já teve alguns momentos que você deu uma balançada, querendo saber se ia continuar ou não? Não, foi a pandemia mesmo, mas também nunca pensei em não continuar, né? Mas foi judiado, né? A gente tinha feito uma viagem em janeiro, né? E quando a gente chegou em fevereiro, eu falei assim, nossa, tava lotado de festa, né? Principalmente casamento, 15 anos, lotado e formatura. Eu falei, nossa, falei pra minha esposa, esse ano a gente vai detonar. Que legal. E começamos com fevereiro, dali a pouco veio a pandemia. Veio a pandemia, nós ficamos 1 ano e meio parado. Cara, atrapalhou bastante. O duro porque era uma coisa que ia demorar 15 dias, depois 40 dias, depois 2 meses, não, aquele negócio. Era 2 meses, era 3, era 6, foi 1 ano e meio. E a gente foi o primeiro a parar e o último a voltar. Sim. Não tinha previsão pra gente. Você sabe que uma vez a gente fez lá na rádio e, pô, eu sempre gosto de falar isso porque a gente faz um programa de humor.
E como que você vai fazer humor numa situação como é que tava, né? Sim. Você não sabia como é que estava Difícil, né? acontecendo, fazer as pessoas rirem num momento delicado, né? Não tinha nada ainda. E eu lembro que uma vez eu tava falando com um rapaz, eu não sabia, ele era palhaço de circo. E aí eu conversando com ele pegou e falou assim, cara, imagina a gente do circo, porque você ainda tem a sua casa, né, onde você mora e tal, você tem o seu lugar, a gente não, a Sim. gente mora num ônibus, a gente mora num Foi lugar... triste. E eles pararam não me lembro qual que era o lugar, né? Eles ficaram, acho que 9 meses nessa cidade, sem poder fazer nada, né? E não tinha como pegar energia. Aí, na época, o pessoal ajudou, muita gente, né? Deu uma força para eles. Mas eu falei, cara, eu não tinha pensado nisso, né? Assim, a gente sabia que quem trabalhava com eventos foi o primeiro, né? Que parou e o último que voltou. Mas tem alguns detalhezinhos, Sim. por exemplo, pô, o negócio do circo, e não é só a galera do circo. Aí, um dia eu conversei com um cara, por exemplo, de festa do peão. O cara abria a porteira da festa do peão. Você nem imagina nisso. Você Muita pensa no gente locutor, você envolvida, pensa né? não sei o quê, mas o cara que ganha menos ali, que abre a porteira, que faz alguma coisinha. Então foi um momento Foi. bem Sim. delicado. Foi. Mas bom saber também que você nem deu aquela balançada, falou, não, daqui a pouquinho Não, passa e a gente vai. Uma balançada sempre dá, né? A gente perdeu as formaturas que a gente faz só de colégio, a gente perdeu todas, né? Mas aí depois a gente foi reagendando os outros clientes. Eu graças a Deus, de umas 80 festas de casamento e 15 anos que eu tinha, eu perdi 2. Uma do meu vizinho que mudou para São Paulo e uma outra que os noivos largaram. Do contrário, assim, eu só tenho a agradecer meus clientes que tiveram a E paciência a compreensão. e também a de compreensão, e a gente teve clientes que eu agendei 5, 6 vezes. tudo. Olha aí. E ele ficou fiel com a gente. E fizemos a festa. Fizemos a festa. Que legal. Ó, agora aquela pergunta de milhões, né, que a gente tem aqui. O que você acha que diferencia hoje? Por que o pessoal procura o Fauzi? A gente sabe que tem muitos lugares na cidade, muitos lugares muito bons, né? Mas qual que é o diferencial? Hoje, se vocês forem fazer uma propaganda do Fauzi Caran aqui, Ai, o meu porquê que eu tô aqui agora contratando vocês para fazer a minha festa, né? O porquê que eu vou fechar com vocês? O que você acha que hoje virou, depois de tanto tempo, essa credibilidade que vocês têm? Essa história que vocês têm, essa trajetória tão bacana? Olha, a credibilidade, ela vem naturalmente, né? E, assim, falar para você qual que é o segredo disso tudo, eu não sei. Não sei É amor, né? se é a dedicação que a gente tem com o cliente, o amor que a gente tem com as pessoas. Lá dentro, a gente chega brincando. A gente é uma família mesmo, até com os funcionários. Às vezes ela tá lá dentro do buffet, eu dou uma descansada e eu chego lá umas 11 horas da noite, eu tenho uma funcionária que é a babá nossa, ela chama Angélica, né? Aí ela sabe de tudo ali, porque ela conhece todos os... Ó, tem um noivo ali, ó, que casou aqui, ó, ele quer falar com você. Ó, aí tem outro noivo ali, vai lá, fala com ele também. Então eu encontro esse pessoal tudo lá. Então isso para nós que é o gostoso. E a gente percebe também, Bia, que aqui na cidade já tiveram vários outros que já abriram, passaram um tempo, mudaram de dono, fecharam, montou outra coisa no lugar, o cara voltou, montou outra vez e tal. Manter o que vocês mantêm hoje por mais de 30 anos, né? E ter essa mesma estrutura, sendo uma das grandes referências, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque, pô, eu sei que você já fazia uma outra coisa e vocês, igual ela estava falando, pô, amor que a gente faz isso aqui. E a gente sabe que hoje em dia já teve gente que fez festa com vocês de criança, Sim. depois fez Não, 15 anos, eu já depois fiz o casou, casamento, já fiz. E fez até, Foi uns talvez- 3, 4 casos já. E talvez o filho também já fez a festa lá. Sim. Sim. Teve vários. Teve um que a gente fez casamento, depois fez a bodas também. Então, é bem legal. Porque é uma história, cara, porque não é fácil você ficar 30 anos no mesmo. Eu tô falando isso porque eu tô fazendo 32 anos de rádio, eu também já não tô aguentando. Comecei com 14 anos. Você já vai Cada história não é 32 anos de idade, 32 anos de rádio. Meu Deus, eu quero aposentar, não aguento mais. Mas cara, é uma vida, né, cara, dedicada assim. Quantas e quantas pessoas, talvez que você tá no trânsito, você fala assim, pô, eu fiz o casamento daquele cara ali. Pô, a filha dele pôs lá. Sair com ele é insuportável. Metade da cidade já passou Porque por ele. não dá. E aí ele fica se achando. Ele fala, ó, conheço, viu? Conheci mais um. Aí fala, casou lá, não sei o quê. A gente sempre encontra. Isso que é gostoso. Bacana, né, cara? É gostoso com o tempo, né? Ó, e é uma coisa também que vocês têm que estar sempre meio que atualizados, né? Sim. Seja num... Isso é uma das coisas que a gente faz
direto. Eu pego bastante no pé. Seja um prato que alguma coisa diferente para poder trazer, uma decoração, uma louça, alguma coisa diferenciada assim para poder fazer. Como que é isso aí? Vocês ficam entre vocês ou você vê alguma coisa e fala, ó, pai, isso aqui tá chegando aqui. Na hora, é pai ou é Fauzi? Como é que funciona? É pai. Fazer... Eu não consigo chamar ele de Fauzi. Pra poder fazer, porque na hora de falar dos negócios, né? Falar, não. Espera um pouquinho, não, tem que fazer. Não, quando eu quero alguma coisa, já chegou pai. É mais fácil conseguir. Quando ela vem com esse, pai, já vai sabe. sobrar o bolso. Mas isso é uma coisa que vocês têm que estar sempre antenados. Todo ano a gente vai em feiras em São Paulo, em umas 2, 3, a gente vai, uma de decoração, uma de equipamento de cozinha. Hoje a nossa cozinha é muito completa. A gente tem ultracongelador, a gente tem câmera fria, a gente tem forno combinado, a gente tem uma fábrica de massas. Então eu sempre estou buscando assim o que há de novo no mercado para facilitar a nossa vida, né? Porque o tempo é muito curto hoje em dia. E na questão da beleza também, sempre tá comprando peças novas de prataria, a gente sempre tô olhando assim no Instagram o que tá na moda, o que não tá. Então, a gente sempre está em busca de novidade. Faço cursos em São Paulo também, de gastronomia até hoje. Bastante lá, viu? Gasta. Ela fala, pai, só vamos lá para dar uma olhada. Cartão corporativo já tá. pai, só vamos lá para dar uma olhadinha. Eu dar uma olhadinha dela, meu pai. Mas ele gosta. Ô, Bia, tem uma coisa também que a gente... Quando o seu pai ele começou lá atrás, a gente não tinha rede social, né? Sim. Não. Então, era uma coisa que era assim, tinha o pessoal passava lá na frente, via que tinha um ambiente, né? Às vezes colocava um anúncio numa rádio, no jornal. Sim. Não, era revista. Rádio mesmo, nem menos, TV. TV era caro, era rádio. Mais ou menos assim. E hoje a gente vê que a rede social, ela domina tudo aí. A gente tem uma sorte, um privilégio de trabalhar com uma pessoa muito bacana que é a Vi, né? Como que você vê hoje a importância das redes sociais? Porque hoje o pessoal, é claro que ele vai lá, quer conhecer o ambiente, quer ver a estrutura, quer ver tudo certinho, prataria, como é que funciona essas coisas e tal, mas é pela rede social que talvez é o chamativo dele, né? E a gente sabe que vocês têm uma rede social muito bacana, muito ativa, com uma qualidade muito legal. Isso hoje também é um grande diferencial que a Fauzi tem. Sim, a gente resolveu mudar faz uns 2 anos, né, que a gente tá com a Vitória, e mudou bastante, porque hoje em dia tudo é pelo Instagram, né? Hoje em dia nada é mais boca a boca, assim. O cliente, hoje em dia, eles querem tudo muito rápido ali, eles te mandam, já perguntam, já querem saber o valor, aí você chama, convida para ir conhecer o espaço. Tem gente que já procura a gente já conhecendo, tem gente que não, fala que viu pelo Instagram. Então, o Instagram é a grande porta de entrada, assim, hoje em dia, para atrair cliente. E é uma coisa bacana que você tem que atualizar também sempre, né? Sim. Porque não tem É chato, olha, se não fosse a Vitória na minha vida. Esse é um trabalho que a gente tem que fazer, porque senão a gente sabe. Ô, Fauzi, chegou uma pergunta aqui do Jefferson, ele está perguntando se vocês já tiveram alguma inspiração. Vocês acabaram de falar que vocês vão em feiras, né? Vão em vários lugares, mas se vocês tiveram alguma inspiração ou referência, né? Quando montou realmente a estrutura de vocês. Quando vocês construíram, né? Você falou assim, ó, eu quero fazer um negócio desse tipo, igual eu vi em tal lugar, ou não, você já tinha na sua ideia aquilo que você queria. A estrutura do buffet. A estrutura do buffet. Olha, a gente vinha de uma estrutura pequena, né? Até só para mudar o assunto rapidinho, né? O DJ do Tiquinho Buffet era eu, viu? Olha aí, tá vendo só? Fazia tudo. Eu tinha que fazer isso, eu adorava música e... Até hoje eu gosto, né? Até hoje eu gosto. Eu faço uma festa pro Asilo São Vicente de Paulo todo ano, né? Que a gente faz toda a doação pro asilo. Inclusive, gente, quem quiser comprar convite, vai ser dia 15 de agosto. 15 de agosto. E eu só faço já há 12 anos, né? E nessa festa, 1 horinha eu toco. Isso aí era... E isso, quando você estava fazendo, era fita cassete, né? Ou não? Não, era CD. Não, era CD. Era CD. Já era CD. Não, fita cassete não, já era o CD. Tá vendo só? Em 98 já era CD. Foi daquela que você tinha que tirar daqui, pôr ali, colocar ali, e fazia no pelo mesmo. Tá vendo? Não tinha esse negócio de tudo. Não tinha montagem não, tinha que fazer ao vivo.
E aí, quando você falou assim, bom, a gente vai construir o nosso Espaço. o nosso né? espaço, você tinha uma ideia na sua cabeça ou você tinha visto Na algo em algum realidade, lugar? a gente achou um salão já, né? Sim. A gente já achou um salão pronto. Um barracão, Um né, barracão. na verdade. Que quando a gente abriu por dentro, ele era de ponta a ponta livre. E aí, por dentro dele, a gente foi construindo a cozinha, construindo o palco, os camarins. O a gente, escritório, o os escritório, banheiros, isso. tudo. A gente construiu por dentro. E a gente reformou recentemente. Antes era uma escada que já tinha, né? Ela caía na recepção. Aí agora a gente quebrou tudo, a gente reformou em março. Agora nós temos uma escada que cai dentro do salão, reformamos todas as paredes por dentro, pintamos. Então agora tá um outro salão. Vai lá. Quero Vamos ter lá. a presença de vocês A lá. gente já tá poxa, conversando com o André também, a tomar um gente vai fazer uns cappuccino com a gente, contatos. um café. Vamos fazer a minha? Fazer a do André. Ah lá, lógico. Dá pra fazer. Mas do tamanho que é lá no Fausto, dá pra gente colocar até um pesque pago lá dentro. Hã? Não é? Você tá louco. Ó, quem mais aqui que tá mandando um alôzinho pra gente aqui? A Cris, né? Tá mandando aqui que é o melhor... O Marlon tá mandando. Marlon Marins. Melhor buffet, sou aqui da cidade. A Cris está falando que a seriedade e a responsabilidade é gastronomia. A vinda da Bia, em definitivo, pro buffet foi o diferencial. Ela morava em Piracicaba. Porque tinha que fazer a faculdade, estudo e tudo mais, né? Ó, a Gira tá falando para você falar um pouquinho sobre esse Mega Park aí também. Você quer contar um pouquinho da história? O Mega Park foi uma paixão também, né? Foi uma coisa diferenciada que eu tinha um amigo que ele mexia com... A Maria já foi lá no Mega Park? Ele já foi? A Maria já foi. Ele fabricava os brinquedos, né? Ele chamava Fidel. Ele era muito conhecido no ramo de rodeio. Ele fabricava lonas, ele costurava. Existe até hoje a empresa. Ele faleceu. E ele era um grande amigo meu. E aí um dia ele falou assim, Fausto, você precisa ir comigo para Caxias do Sul. Lá tem bufês infantis para a gente conhecer tal. Parque Indoor. Parque Indoor, isso mesmo. Parque Indoor. Eu falei, vamos lá, né? Pegamos o carro e fomos para lá, nós dois, de carro. Quase um dia de viagem, né? Cheguei lá, que eu olhei, eu me encantei. Olha aí. Eu falei, nossa, tinha tirolesa, tinha isso, tinha um monte de coisa. E ele falou assim, vamos fazer um? Eu falei, vamos. Olha aí. Na hora já partiu. E é mais uma dessas histórias que a gente tem aqui. Você sabe que outro dia, não foi na primeira temporada, outro dia. Eu não tinha dinheiro, não. Ele vendeu pra mim tudo fiado, viu? Mas confiava, né? Ó, você sabe que uma das entrevistas mais bacanas que a gente teve aqui, eu não gosto nem de falar entrevista, eu falo um bate-papo, foi com o Urso Som. O Urso Som aqui da cidade, que é um lendário também, ele participou de todas as escolas, teve festa do Urso Som. Então, de vez em quando a gente faz um TBT lá na rádio, o pessoal fala do Urso Som, Roller Dance, fala sobre o Mega Park, o pessoal fala sobre tudo isso aí. O Mega Park, legal, né, cara? E o Mega Park foi um sucesso por 6 anos. Olha só. E não deixa de ser uma história que te ajudou Até também. Hoje eu encontro noivas, tudo que elas falam. Lembro do Mega Park, lembro do Mega Park. Que saudade do Mega Park. Mas era bom mesmo, era muito bom. Tá muito bacana o bate-papo, não tá? Enquanto eles tomam mais uma aguinha aqui, eu vou convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Deixa eu falar com você agora sobre a Imobiliária São José, que tá chegando agora como nossa parceira aqui. Mandar um abraço ao Gian, toda a galera lá da Imobiliária me recebeu lá com um carinho muito grande. E era uma das empresas que eu sempre sonhava em ter aqui como parceiro. E eu tô muito feliz em poder hoje falar que eles estão junto com a gente. A Imobiliária São José, que você sabe que tem Imobiliária _São José no Instagram. Cara, eu tava dando uma olhada aqui só para você ter uma ideia. Tudo aquilo que você precisa lá na Imobiliária, você vai encontrar os lançamentos, né? E também os imóveis mais exclusivos, cara. E fora o atendimento que é sensacional. E agora eles fizeram um outdoor na cidade com a equipe toda, cara. Eu achei muito bonito aqui lá. Além de ter ficado bonito, mostra realmente que tem um time muito competente que vai te ajudar na hora de você fazer o seu negócio. Você quer comprar um apartamento, você quer pegar alguma coisa na planta, você vai encontrar com a Imobiliária São José. Eu tava dando uma olhada aqui, eles têm aqui, no Sky Redentora, você vai encontrar também, o pessoal já tá trabalhando por lá. Você vai encontrar também aqui nos melhores condomínios aqui de São José do Rio Preto e você encontra também, é claro, com os melhores corretores com atendimento especial. Se você tá precisando fazer aquele negócio, vai lá, procure o Gian, procure um dos corretores
corretores, a equipe da Imobiliária São José. Você vai tomar um cafezinho e você vai fazer um negócio muito bacana que com certeza você vai gostar, tá bom? Falar aqui também do Joe Trainer. Amanhã é dia de treino, hein, cara? Você sabe que lá no Joe Trainer é aquele estúdio especial onde você vai encontrar lá tem um lance muito bacana que é o projeto, né? O 3.0. Como que funciona isso aí? Você não vai ficar na academia ficando 1 hora lá. Você faz um exercício, vai lá tomar água, dá uma passeada, mexe no celular, faz outro exercício. Não. O método 3.0 faz com que você tenha em 30 minutos um treino muito bacana e que vai fazer com que você, com certeza, tenha resultados absolutos, tá? E lá no Joe Trainer é assim, cara. Toda hora tem um pessoal junto com você, tá ali do seu lado, te orientando para você fazer não só o exercício certinho, mas chegar no seu resultado com uma qualidade de vida, tá? Entra em contato aí com o Joe Trainer para você fazer, com certeza, aquele treino muito bacana e ter aquela qualidade e tudo aquilo que você precisa para ter, com certeza, aquela força. E mais legal, a galera que treina lá junto com a gente tem sempre os horários, você pode encontrar ali amigo seu a qualquer momento, que a galera realmente escolhe o Joe Trainer para poder fazer o seu treinamento. Falar do Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete, cara, são 7 lojas, 4 em Rio Preto, tem loja na região, tem em Badibacite, tem loja em Cedral, tem loja também em Birá. Tudo que você precisa para o seu animalzinho, você quer banho, tosa, você precisa de medicamentos, precisa de vacina, precisa de ração, cara, no Mercadão Agropet você encontra e tem sempre, é claro, aquele preço especial para você, a maior rede 100% Rio Pretense de pets. Fique ligado aí no Mercadão, tem sempre uma loja perto de você. Agradecer a Mariner Calçados, são 2 lojas em Rio Preto, tem ali no Posto Monte Carlo, perto do aeroporto, e tem também na Constituição com a Independência. Calçado de qualidade, tá? Para você, para sua família inteira, acessórios, tem polo, calçado feminino, masculino, você vai encontrar também carteira, porta-cartão, você vai encontrar mochilas, tudo em couro, com a qualidade que só a Mariner tem. E o Dia dos Pais está chegando, né? Aquele presente especial, você dá um sapato bem bacana pro seu pai, uma mochila para ele, um porta-cartão, aquela polo bem bacana que a Mariner tem. Mariner Calçados RP, Mariner Calçados Rio Preto no Instagram para você conhecer. Lembrando que nós temos também aqui a Y-Steak. São mais de 22 mil pessoas atendidas nos eventos que a Y-Steak faz aqui desde 2017. E tem um restaurante toda sexta, sábado e domingo com som ao vivo e aquele churrasquinho com aquele sabor afetivo que só o Rafa tem. E tem novidades na Y-Steak. Esse ano, por exemplo, já foi premiada aí com aquela caipirinha doce de leite que é muito gostosa. Tem também a comida de boteco e, cara, vale a pena você conhecer a Y-Steak, tá? Não esqueça, @Y-Steak no Instagram. Lembrando que os nossos convidados vão receber também um kit da farofa da Nega, que é sensacional, considerado o melhor acompanhamento do Brasil. Nossa, meu avô ama, apaixonado. Ó, tem a tradicional, tem a picante, tem também a farofa aqui é uma briga aqui que é a de limão, né? Tem a de banana também, tem a caipira. 5 sabores para você. Farofadanega.com.br, @farofa da Nega junto com a gente. Daqui a pouquinho os convidados vão estar recebendo aqui junto com a gente. Para a gente fechar os patrocinadores, falar da Azevedo Contabilidade, aquele escritório bacana que ajuda você a fazer a contabilidade da sua empresa. Você está com dor de cabeça em relação ao imposto de renda e tudo mais, fale com a Azevedo junto com a gente por aqui. E é claro, agradecer a Líder FM, sempre de segunda a sexta, das 17 às 21 horas, a gente está por lá fazendo aquele barulho, cheio de promoções. A Líder, que é a rádio oficial do show dos Raimundos, 30 anos, que acontece no próximo dia 1º aqui em Rio Preto, tá bom? Vai ser lá no Vila Império, que já foi o Vila Rica, que é onde também eles já tiveram participações por lá. E mandar um abraço especial aqui para o nosso querido Rogério Simão, arte finalista, sempre o nosso grande parceiro por aqui. Ó, tem perguntinhas aqui, tem a Selma. Boa noite, galera do No Ar, tudo bem com vocês? Cara, adoro, já fui em muitas festas lá no Fauzi, muito bem atendida e principalmente a comida é deliciosa, né? Já fui em casamento, festas de aniversário e recentemente fui convidada, mas não pude ir porque eu estava doente. Mas é um dos melhores lugares. Valeu, Selma. Um beijo pra você. Obrigado aqui, viu? Oi. Olha aí. É o Megapark. Aqui é Rio Preto, né? A página que tem aqui. E aqui... E todo mundo que já tem uma história, né? Tiveram uma história, uma trajetória com o Megapark. Olha só que legal, cara. Só coisa positiva. Isso é uma coisa bacana, né? Você olhar para tudo que você fez, aquilo que você está construindo e ver que muita gente sente falta, muita gente elogia. É sensacional isso, né? Obrigado. É um filme que passa também, né? Não, Paulo? Megapark é outro filme. O Tiquinho é um, o Megapark é outro. Será que um dia nós vamos ter um Megapark de novo? Todo mundo fala que devia voltar. Todo mundo fala. Mas as crianças mudaram muito. Ó, a Selma ela mandou aqui pra gente como que funciona o atendimento. Eu tô com uma ideia de fazer uma festa, tô com uma ideia de fazer uma festa pro meu filho, fazer
casamento, fazer uma festa de 15 anos. O pessoal entra em contato com vocês, procura vocês, tem como fazer a degustação, tem as reuniões, como que funciona para contratar hoje o Fauzi Caram Buffet? Sim, a gente sempre preza para a pessoa ir até o nosso espaço, para a gente conhecer, mostrar tudo que a gente oferece, né? Porque é totalmente diferente ver pessoalmente do que pela internet. E aí a gente passa um orçamento personalizado para a festa da pessoa, porque a gente tem que entender o cardápio, o que ela gosta, o que ela não gosta. E o que mais que ela perguntou? Ela queria saber como que é feito isso. E aí você Isso, vai e aí reunião. fechando, a gente marca a degustação. A gente faz uma degustação com todos os clientes todo ano. A gente faz quase uma festa, né? Um evento, para eles sentirem como que seria um evento nosso. Então, a gente monta todo o aparador, a gente coloca até uma banda para eles se sentirem numa festa mesmo. Ô Bia, e o pessoal tá querendo saber o seguinte, se existe algum prato especial aí que é o carro-chefe, aquele que você... que sempre quando tem... O cardápio tá lá, o pessoal fala assim, nossa, graças a Deus esse prato tá aqui, esse prato é delicioso, ele é marcante, é a marca registrada que o buffet tem. Eu falo que não é um prato, é uma sobremesa. A gente tem uma sobremesa que é o nosso carro-chefe, que é uma torta mousse e 3 chocolates. Aí a base dela é um brownie, aí vai uma camada de mousse chocolate meio amargo, ao leite e de chocolate branco. Mas na parte de entradas, é uma coisa boba, assim, mas todo mundo ama, que são as batatinhas recheadas com catupiry e bacon. Eu já gosto de um filé mignon na mostarda. Aí sim, hein? Os nossos filés também são muito elogiados, então é difícil escolher um prato só. Mas tem É difícil escolher uma sobremesa só. uma Também. sobremesa. O pessoal tá falando aqui sobre a sobremesa, muita gente comentando que é São na faixa sensacional. de quanto? Umas 20 opções de umas sobremesa. 20 Olha aí, opções cara. de sobremesa. Essa aí deve ser a parte mais complicada de fechar o cardápio, né? Sempre dá briga nessa hora, nas reuniões. Ó, o Paulo tá mandando aqui uma pergunta que eu acho até um tanto quanto interessante. Hoje em dia a gente sabe que a gente tem que se adaptar e construir bastante coisa, né? Quer saber se vocês têm também pratos especiais para vegetariano, vegano, comida que não tem glúten e tudo mais. Sim. Lactose, tudo. Sim. A gente já fez vários, a gente faz, né, até hoje, vários eventos sempre tem alguém que tem restrição e a gente sempre procura estar montando um cardápio que agrade todo mundo, né? Então, mês passado, a gente fez um evento de uma empresa que veio pessoas do mundo inteiro. Então, tinha bastante indiano. Indiano é vegetariano, vegano, né? Sim. Então, a gente fez várias opções para eles poderem comer também. Olha aí. É. Ó, o pessoal tá querendo saber também se já teve algum imprevisto, alguma coisa assim, ou alguma coisa muito engraçada, inusitada que aconteceu durante alguma festa. Não precisa comentar de quem que é a festa, né? Mas algo que realmente Acontece. marcou. Não, assim. mas essa é a melhor parte, né? Teve um imprevisto, mas assim, não foi engraçado, foi triste. Foi trágico. Faz muitos anos, né? A gente tinha uma formatura grande fora, era no Monte Líbano. No Monte Líbano. E na época eu nem era a chefe de cozinha nem nada, mas a moça responsável pela cozinha tinha feito, sei lá, não sei quantos quilos de kombucha de carne seca com cabotiã. Sim. E aí ela guardou no freezer. Só que ela esqueceu de ligar o freezer. Nossa. Chegamos no outro dia, tava tudo estourado, tudo azedo, né? Meu Deus. Aí teve que pegar, ele correu no Ceasa, comprou mais uns 10 sacos de cabotiã. Saí na madrugada, fui no Ceasa, fiz toda a compra, fui pro mercado, fiz a outra compra que eu já tinha feito. Teve que refazer E a tudo gente de novo, fez tudo. correndo. Tudo E deu correndo. tempo. E deu Deu tempo. tempo. Que legal. Tem que dar, né, Hamilton? Não tem como. A gente se vira nos 30. Ali não tem como. Vamos falar sobre... Tem aquelas partes também que eu acho que é muito legal. Algumas, é claro, que dão dor de cabeça ou não, que são as celebridades, né? Durante esse tempo todo aí, já passaram pessoas importantes, celebridades, famosos. Vocês podem falar um pouquinho sobre eles, quais foram, né, que já fizeram ali junto com vocês? Famosos que a gente teve lá foi Guilherme Arantes, Moacir Franco. Mas num outro salão a gente já fez show do Fernando Sorocaba, da Sandy, quem mais? Do Michel Teló. Michel Teló, RPM.
A gente estava falando sobre a Malta, né? A Malta, Malta Banda também. Malta, Quando foi Banda o Malta, lançamento, é. Banda Malta. Nossa, era febre. Essa aí a gente estava presente lá. Michel Teló também. É, muito bom, cara. E tem uma coisa muito, muito legal também, porque assim, cada artista tem o seu jeito, né? Então, seja uma banda, por exemplo, igual vocês receberam um artista que é da MPB, que é um sucesso da MPB, o outro que é já do pop rock, outro do é sertanejo sertanejo. e tudo mais. Então, vocês já conviveram com muita gente nesse ciclo Leonardo aí. Zé Rico. MC Olha, Guimê Leonardo também. Zé Rico, MC Guimê. Guimê. MC Guimê. É que vai lembrando, né? É, bastante. Ó, como que funciona a agenda de vocês? Tá muito cheia? Tem espaço ainda? Olha. Que a gente sabe que, assim, tem casamentos, aniversários, mas vai chegando no final do ano, as formaturas também acontecem, né? É uma junção de coisas, assim. Não, a agenda sempre... a gente sempre tem sexta e sábados, é sagrado, vendido, né? E a gente também tem as de semana. Então, a gente sempre está com a agenda bem lotada. A gente Tem já uma sai época- com ela, né? A gente já tá... Sim. Hoje a gente já está vendendo 2027. Olha aí. Sim. Eu ia perguntar se tem uma época, assim, que é mais, vamos dizer assim, Uma época movimentada. Eu vou te falar aí de novembro a fevereiro. Esse é o pico nosso, que a gente trabalha dia e noite. São as formaturas também. São as formaturas. A gente Formatura chega a e fazer... confraternização. A gente chega a fazer um empresarial do meio-dia às 6 da tarde. Você não acredita, a gente desmonta o salão e já limpa o salão para outra festa. E monta já para outra festa. Porque senão não dá tempo, É. né? É a A correria gente muito faz grande. duas Faz festas, duas. um almoço e uma noite. Um almoço e uma noite, final do ano. Ó, já teve alguma festa, assim, que foi um grande desafio? Chegou para vocês e falaram, pô, eu quero essa festa, e vocês tinham a data, tudo certinho, mas tinham coisas que vocês ainda não tinham ali, não estavam preparados, mas vocês Essa do conseguiram. chinês é uma. Essa do chinês foi um desafio e teve a formatura da Unesp, né? Formatura da Que Unesp foi também. fora, foi no automóvel? Foi no Monte Líbano. Monte Líbano. A formatura da Unesp, eles são meus clientes também, né? Sim. Há muito tempo. E aí a gente fez a festa lá, era uma festa para 800 pessoas, que era o meu contrato, né? E de repente essa festa foi crescendo, 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 chegou em 1.700 Nossa pessoas. Senhora. Sim. 1.700 pessoas. E esse foi um grande desafio. Eu nunca tinha feito uma festa daquele tamanho. Esse foi talvez o mais marcante que vocês fizeram em relação à A quantidade, proporção. a proporção. Sim. proporção. E a trabalho também, porque a gente trabalhou, Nossa. acho que 48 A festa horas era sem dormir. A festa era no sábado e a gente começou na quinta-feira. E tem uma coisa assim que eu acho que vocês são campeões nisso aí, porque a pessoa não fica 30 anos num lugar se ela realmente não tiver uma qualidade, uma história e principalmente poder oferecer uma excelência. E principalmente trabalhar com o público, né? Porque cada evento é uma pessoa diferente que você vai ver. Você vai conversar, você vai dar toda a sua atenção, você vai tudo aquilo que você tem, proporcionar tudo que você tem, mas às vezes você encontra pessoas que tá com a cara virada, pessoa que não tá num dia isso é bom, normal. alguma coisa nesse Normal. sentido. E vocês têm que ter ali aquele rebolation para poder organizar tudo isso, né? E encarar todo e qualquer tipo de público, assim. Esse é assim, um caso de noivos, né? O noivo, ele fecha a festa, é aquela tranquilidade e tal. Chega na semana, dá aquele estresse. Faz parte, aí eu brinco com eles. Falei, em vez de você levar esse estresse para um lado ruim, leva para o lado bom, vai se divertir, pensa que vai dar tudo certo, tal. Ah, Fausto, mas você tem essa tranquilidade? Eu tenho que ter essa tranquilidade, não sou eu que tenho, você tem que ter também essa tranquilidade. Porque assim, aí eu brinco com ele, falo assim, porque ó, você já fez o contrato comigo, você já me pagou, então você tá na minha mão. Não tem escapatória, né? Acabou. Cara, Assim, então agora você fica quieto e confia que dá tudo certo. Não tem como. Mas assim, eu acho que Você sabe que uma coisa importante, né? Às vezes a pessoa, ela só vai ver o que tá acontecendo ali depois, quando tem a gravação e tal, porque na correria também, né? No Sim, dia, o noivo nem vai saber se realmente entrou o negócio, se a flor tava daquele jeito, agora a coisa Sim. aconteceu, porque é a correria. Então eles já vai E faz intervir. parte, aí eles têm razão, porque queira ou não queira, é o casamento deles, É um né? sonho, a gente lida com sonhos, É um né? sonho, né? Então, fala, dá certo, fica tranquilo que dá certo.
Ó, a Vitória Soares está aqui. A Bia agregou demais para a cozinha do buffet. Quais são os próximos lançamentos relacionados à gastronomia? Vou fazer um curso agora em agosto e depois me chama que eu conto novamente. Segredo, vai preparar. Munir Caran tá participando aqui, ó. Milionário José Rico foi top, né? A Ricela Baldin também tá mandando aqui um boa noite para vocês, pessoal que tá junto com a gente acompanhando aqui também, tá? Que mais aqui? O pessoal tá perguntando. Cadê o Marcos? O Marcos tinha mandado uma perguntinha aqui, ó. Como que as pessoas podem conhecer o trabalho de vocês além das redes sociais? É fazendo uma visita, né? Olha, é fazendo uma visita. A gente tá lá sempre das 9 da manhã até as 16 horas todos os dias. No sábado também, se quiser dar uma passada lá na parte da manhã ou na parte da tarde, a gente Ou sempre até à tá lá. noite. Ou à noite também, a gente conversa, atende. É só chegar lá, falar assim, ó, vim fazer uma visita. Estamos lá. Ô Bia, você tinha dito uma coisa aqui que eu achei bem interessante, que durante muitos anos da minha vida também eu não tive Natal, não tive Ano Novo, não tive nada, né? Sim. E você cresceu vendo tudo isso, né? Que os seus pais estavam na correria, preparando tudo, as festas, e você ali no meio disso tudo aí. Quem hoje pensa ou sonha em montar um buffet, mesmo que seja um buffet bem pequeno, montar um buffet para criança, alguma coisa nesse sentido, o que vocês poderiam falar para essas pessoas com essa bagagem que vocês têm hoje, né? Porque você vai se dedicar para realizar o sonho de alguém, né? Tem tudo isso muito envolvido. O que vocês poderiam dar de dicas para essas pessoas? A pessoa, primeiramente, tem que gostar, né? Tem que amar o que faz, porque a gente fala que tem que ser muito doido para trabalhar nesse ramo de eventos, São né? noites mal dormidas. Sempre tem algum evento que você nunca vai poder ir, né? Eventos de família, fica longe da família, exige bastante tempo, porque que nem as pessoas perguntam Os sempre amigos, pra né? gente. Os amigos meus, às vezes vai só de domingo em casa. Eu convido para ir no domingo, que às vezes no domingo eu tô parado. Mesmo assim, tem domingo que a gente está trabalhando, né? Então a gente deixa muitas coisas nessa parte que ela tá falando, abre mão de muita coisa para poder ficar com o buffet. Porque às vezes as pessoas perguntam pra gente, mas vocês trabalham só de final de semana? Não, Não, pelo contrário. Durante a semana é os momentos mais principais pra gente, que é quando a gente organiza todas as festas dos finais de semana. Hoje, toda segunda-feira, por exemplo, eu chego às vezes 6 horas da manhã no buffet. Nossa. Porque é o momento tranquilo, aonde eu chego, eu vejo a lista de estoque, tudo, eu vejo a lista de estoque, já passo os pedidos para os fornecedores. Quando é meio-dia, eu já passei tudo. Mas o bom é estar bem cedo lá, porque aí eu fico com a cabeça tranquila. Ô Fausto, eu acho que uma coisa também, é claro que já é muito tempo que vocês estão nisso aí, mas era na época encontrar os parceiros certos, né? Sim. Hoje você falou assim, a gente trabalha aqui com o que há de melhor em relação à qualidade dos produtos. A gente não terceiriza nada, né? Para não ficar na mão no evento, né? Isso é uma coisa que é prioridade. E mesmo assim, com todo esse pessoal que eu tenho de estrutura, de fornecedores, né? O final do ano é tenso. É tenso porque falta mercadoria, você tem que ficar brigando, é uma discussão, não vai chegar, era para chegar hoje, não vai chegar depois da manhã. Então você já tem que comprar bastante antes para poder já saber que se acontecer alguma coisa, tá certo, dá certo o resto. O Márcio está perguntando aqui sobre o que vocês fazem no horário de folga de vocês. Dorme. Não, a gente consegue viajar, a gente consegue, sim. Tem algum período que fecha o buffet para dar Não, a gente não fecha. A gente não trabalha Natal e Ano Novo. Sim. Então, mas às vezes a gente pega uma festa entre Natal e Ano Novo. Ou virou o ano, já tem um evento. 28 e 29 de dezembro é fatal. Entendi. A gente fazer festa. É fatal. Mas a gente consegue deixar, por exemplo, tem meu sobrinho que está lá, tem minha sobrinha que está lá. A gente sai, pega uma semana de férias, eles ficam lá. Numa época mais tranquila, às vezes, mas a gente viaja. Tem que a gente... Senão não tem como, humano, tem que não tem como. Meu filho se formou nos Estados Unidos, nós ficamos lá um bom tempo lá, né? Na formatura dele, agora ele está morando agora em Rio Preto, então tem que, senão não vive também, né? Tem que se virar.
deixar tudo E pronto. como é que vai funcionar, tipo assim, casamento de filho, tudo? É tudo lá? É tudo, como é que funciona? Como é que- vai ter desconto pros filhos? Como é Vai, que é? tem que ser. Porque deve ser uma festa. Tem que ser. Imagina você preparar sua Eu própria festa. tenho muito É. primo, né? Nós somos em 26 primos, né? Nossa, Mas velho. 2 faleceram, mas eu tenho bastante primo. E vários casam lá. Olha aí, cara. Casam E lá. junta, se for pegar só a família, né? Já vai juntar tudo. Não, dá uma- Eu, dá- inclusive, vou casar ano que vem. Olha aí, ó. Beijo, Heitor. Você já Te amo. já agendou a Você data? avisou o Heitor que você Já. vai casar ano que vem? Você já- Não avisei. Ô, Heitor, você tá sabendo agora aqui, ó. O Heitor É. podia estar aqui agora, a gente ia fazer Aproveitamos- pedido na hora aqui. Aproveitamos agora já pra ele saber, né? É, Tô isso aí. avisando agora, né, no ar. Tá vendo só? Ô, gente, ó, tem as últimas aqui que o pessoal mandou. O pessoal quer... Ah, tá, uma curiosidade que a gente tem, né? Acabou a festa, né? Pô, acabou a festa, tá todo mundo indo embora, tal, não sei o quê. Tem aquela festa, assim, eu sou muito criterioso com as minhas coisas aqui, então eu procuro nem assistir muitos episódios, porque senão eu começo a poder ver as coisas que eu faço. Mas tem aquela festa, fala assim, nossa, se eu tivesse feito isso aqui, se eu tivesse colocado aquele negócio ali, nossa, esse negócio ficou pra cá, podia ser aqui. Tem sempre um detalhezinho que você... Tem. Chegar na Isso perfeição. serve pra gente melhorar, né? Sim. Isso é sempre um detalhe que a gente fala, nossa, podia ter feito isso, vamos fazer na próxima. Acontece Ficar bastante. atento. A gente sempre fica atento a isso, porque Porque cada festa é uma festa, nunca é igual. Nunca uma é igual Porque a nunca outra. são as mesmas pessoas, né? Então, Às nunca vezes, é igual. Às vezes aquela festa tá aquela balada, aí você fala assim, nossa, hoje vai virar a madrugada. Não. E vice-versa. Acaba mais cedo. Às vezes aquela festa que é tranquila, ela vai até o fim, até a madrugada. Show de bola. Então você nunca sabe o que acontece. Ó, eu queria agradecer demais o bate-papo aqui. Foi 1 hora e pouco pra gente poder Nós trocar uma agradecemos, ideia. Foi muito Pra bom. poder... Pra quem chegou tenso, né? E agora tá falando, né? Foi um prazer. Chegamos é dois muito- tensos aqui. Ó, isso aqui foi pra gente homenagear vocês, que a gente sabe que é um trabalho que, às vezes, a pessoa ela não percebe, né? A pessoa vai lá, ela contrata, ela paga, mas ela não sabe tudo que envolve, né? O que é dentro ali, como que são, quantos funcionários, como é que atende, o dia que vocês ficam já preparando, né? Vocês já estão com a agenda, igual você falou, pô, a gente tem mais 2 anos aí pela frente, a agenda já tudo desse jeito, porque a gente sabe que vocês, principalmente, mexem com o sonho de muitas pessoas. Sim. Seja numa festa de uma criança, numa festa de 15 anos, ou até mesmo, é claro, um casamento. Então, assim, é para falar sobre essa trajetória sensacional de vocês, parabenizar pelo trabalho impecável que vocês têm, de Muito excelência, Obrigada. de tudo que vocês construíram até hoje, né? A família envolvida literalmente em tudo que vocês fazem aí. Tá bom. A Bia também, pô, a hora que a gente falou assim, a Bia vai lá e tal, a gente sabe que, e isso é uma coisa muito importante, que eu acho que vocês devem ter um orgulho muito grande, que é Sim. tudo isso que aconteceu com ela, né? Você ter ela pequenininha, ela ter uma outra ideia do que ela ia fazer, e hoje, pô, essa chefe sensacional, e que só tem comentários aqui, Obrigada. principalmente em relação aos doces. A próxima vez que a gente for fazer aqui, vamos fazer lá, viu, André? Isso. A gente vai montar o podcast lá e a Bia já vai estar toda. A gente vai fazer lá, vamos estar experimentando aqui para poder acompanhar. Vamos. E também nós queríamos mandar um beijo pro nosso bebezão que ficou lá de 22 anos, o Luiz Felipe, Olha, nosso filho, meu filho, né? Irmão da Beatriz, que voltou dos Estados Unidos e agora tá aqui com a gente também. que agora já vai ficar aqui junto também, já vai fazer vamos colocar ele para ser DJ, pegar as músicas do negócio aí. Mandar um beijão também para nossa querida a Gleisa, né? Que não esteve aqui, mas é a dona de tudo aí. O negócio que faz, é o que fala e acontece. Na realidade, ela não gosta de conversar muito, mas ela trabalha bastante. Trabalha. Ó, eu gostaria que vocês falassem aí, se você fosse definir, né? O buffet de vocês, a casa de vocês, em uma palavra. O que vocês poderiam falar? O que é hoje o Fauzi Caram Buffet para você, Bia? Eu falo paixão. Paixão. Pra mim também. A gente respira 24 horas lá, o buffet. A gente vai pra casa, fica pensando, sempre tá preocupado, em busca de melhorar, Inventando moda. inventando moda. Então tem que, paixão mesmo. E família, né?
É isso aí. Família. Ó, pra você que acompanhou esse bate-papo muito bacana, não esqueça de se inscrever. Inclusive tá aí, ó, Fauzi, que já entra lá agora no Instagram, já segue eles, tá? Isso. Pra você já poder conhecer, poder saber, tem o da Bia também ali, pra você já entrar em contato também ali, pra poder já saber como é que funciona tudo, já marcar um dia, agendar pra ir lá conhecer, tomar um café e já preparar aquela festa especial. Muita gente fica naquela correria, pô, eu quero fazer minha festa, fazer a festa do meu filho, tô com dor de cabeça, porque eu já fui numa festa, não deu certo, fui no outro, não deu certo. Cara, você foi no lugar errado, procure aí o Fauzi Caram, que ali vai estar tudo certinho, tudo organizado e você só vai comemorar depois tendo uma festa com resultado incrível e principalmente, né, tendo aquela recordação com os vídeos incríveis e tudo mais dessa festa que marcou a sua vida. Queria que vocês mandassem beijos e abraços para quem vocês quiserem, fica à vontade aqui. Queria mandar um beijo especial, né, para minha avó e para o meu avô, que eles foram os grandes incentivadores do que a gente é hoje, de tudo que a gente construiu. E é isso, para minha mãe, para o meu irmão, para o meu marido e para todos os meus irmãos também. Para todo mundo da família. Estão acompanhando, né? Boa. Marcelo, Daiane, Isso. Cristiane, Fabiana. E para todos os nossos funcionários, né, os nossos colaboradores, porque assim, sem eles a gente não seria nada. E para os nossos clientes, né, que a gente tem um carinho por todos gigantesco, de todo mundo tem uma história marcada com a gente. E é só gratidão mesmo. Muito bem. Próxima segunda-feira, Denise Julian vai estar participando com a gente. Ela que é influenciadora, ela é modelo, ela é empresária, vai estar batendo um papo aqui. Tem mais de 400 mil pessoas aí no seu Instagram. E vai ser um bate-papo muito bacana sobre moda, o seu dia a dia. Ela que é mãe também, esposa. Vai ser muito legal, tá? Fique ligado aqui nas nossas redes sociais. Para você que quer ser um parceiro, um patrocinador, entre em contato aqui junto com o No Ar com a Milton Trevisan. Vai lá no direct que a gente troca uma ideia. A sua marca vai estar aqui exposta. Essa semana a gente bateu mais de 450 mil visualizações no nosso Instagram. Então agradeço a todo mundo que faz parte de coração e a todas as pessoas que estão junto com a gente aqui nesse projeto bem bacana. Família Filmix, muito obrigado. Até semana que vem. Deus abençoe vocês. Que Deus possa abençoar cada vez mais o caminho de vocês com mais festas, mais coisas boas e que a gente possa sempre ouvir falar cada vez mais e melhor aí do Fauzi Caram Buffet, que é hoje com certeza um dos mais respeitados aqui da cidade. Obrigada, Milton. Foi um prazer participar e estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Deus abençoe vocês. Boa semana. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.